Alguma vez você já parou para se perguntar qual é o meu dom? Ou por que eu sou assim? Bom, são com essas perguntas que eu abro aí o tema de hoje, né? Vamos conversar um pouquinho a respeito disso, mas hoje eu quero fazer diferente. Sempre lá no final que eu venho pedir para vocês compartilharem, se inscreverem. Hoje eu vou fazer diferente. Já vou começar pedindo. Bom, se você está aqui no meu vídeo, já vem aqui com frequência no canal, de repente já está até seguindo, né? Te peço para começar a chamar outras pessoas para virem também, para que a gente faça essa mensagem chegar ao maior número possível de pessoas. E às vezes você já está aqui vendo os vídeos, né? Já viu uma coisa ou outra, mas ainda não se inscreveu. Se inscreva, não paga nada para se inscrever. Coloca o sininho, né, aceso aí para receber as notificações, coloca em todas, ok? Todo vídeo que eu colocar aqui no canal vai chegar a notificação para você. E, se possível, comente aqui no vídeo, né? Me deixa aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Se você for tímido e não quiser aí falar sobre o assunto que eu conversei no vídeo, mas se você for uma pessoa mais falante um pouquinho, coloca aí uma mensagem, né? Uma pergunta, uma colaboração sobre o tema, vai ser muito bom. Porque, gente, o YouTube, né? A internet é um mundo e é possível ficar invisível aqui dentro. Quantos canais? Às vezes eu vou pesquisar algum tema dentro do YouTube e às vezes eu vejo canais que a pessoa foi lá, gravou, sabe, um tema importante, conversou e já vi vídeo com 0 visualização, 1 visualização, no máximo 5 visualizações, e isso acaba desmotivando ali a pessoa que está se dedicando para trazer um conteúdo de qualidade. E mais do que trazer um conteúdo de qualidade, esse canal aqui foi criado para transbordar o amor de Deus. Aqui eu compartilho as experiências que eu vivo, a minha amiga parceira, né, de estudo bíblico e de oração, eu sempre venho trazendo aqui contribuições daquilo que a gente tem vivido, de como foi o nosso verdadeiro encontro ali com Deus. Digo verdadeiro no sentido de entender o que Deus estava nos chamando para viver e que também está chamando a cada um. Não é privilégio nosso, apenas em algum momento nós demos ouvido e passamos a viver agora direcionado por aquilo que Deus quer para cada uma de nós. E isso que eu tenho trazido aqui, para incentivar que mais pessoas também venham viver este amor, venham viver essa realidade que é totalmente diferente do que eu vivia antes, do que muitas pessoas vivem, sabe? E Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. Aquilo que está em nossas mãos fazer, Ele conta conosco. Conta conosco. Então, mandar esse vídeo para outras pessoas, se inscrever no canal, compartilhar, comentar, faz parte de algo que podemos fazer. Então, peço a você aí que me ajude a fazer o canal crescer para que a palavra de Deus chegue cada vez mais longe, tá bom? Sem mais demoras, vamos entrar no assunto. Bom, quem já acompanha aqui mais tempo sabe que eu sempre venho aí contando as experiências vividas. Eu e essa minha amiga, a gente, no início era mais vezes, agora, por causa de afazeres de muitas coisas, a gente reduziu aí o número de vezes na semana que a gente se encontra por telefone, porque ela está lá no Nordeste e eu aqui no Sudeste, para poder estudar a palavra de Deus. E durante esse meio tempo, Deus vem trabalhando no nosso coração, na nossa mente, coisas que a gente vivenciou lá atrás, coisas que a gente vive no cotidiano, e a gente tem costume de chamar de download quando a gente recebe algum discernimento. A Magda que começou, se eu não me engano, lá no início, já há mais de 2 anos atrás, que nós começamos essa jornada, com esse termo. Quando a gente recebe um discernimento dele, a gente fala, recebi um download. E aí, ele vem fazendo dessa forma. A Magda, há uns dias atrás, ela tinha passado primeiro por uma visitação no passado, que ele faz muito isso com a gente, de memórias, de coisas que a gente viveu, para trazer discernimento, para trazer cura, para trazer restauração, para trazer aprendizado, principalmente para que a gente depois traga esse assunto para ajudar outras pessoas. E
A Magda é uma pessoa de personalidade forte, porém, ao mesmo tempo, eu comparo muito ela à minha caçula, porque eu falo que vai de 8 a 80. Ao mesmo tempo que tem a personalidade forte, é extremamente doce, sensível, se coloca no lugar do outro, sabe? Ela tem essa característica. Eu já sou mais, eu me coloco muito também no lugar do outro, eu sou uma pessoa que eu me considero carinhosa, amiga, me preocupo muito com o outro, faço tudo que estiver ao meu alcance para ajudar as pessoas do meu convívio. Mas eu já sou mais mole, assim, no sentido de, às vezes, de precisar, às vezes, de mais firmeza, assim, com alguém. Eu já tenho um pouquinho mais de dificuldade por conta do meu temperamento. E tá tudo certo. Por quê? Porque Deus fez cada um de nós diferente, né? Cada um, quando eu abri aqui o assunto, eu falei, né? Se você já se perguntou qual é o meu dom, por que eu sou assim? E tem um porquê para cada um ser do jeito que é, né? Tem um porquê. Então, ela estava justamente sendo levada a refletir sobre coisas que ela passou na infância e ao longo da vida, onde ela sofreu, por exemplo, na infância bullying, e na época ela nem se dava conta por quê? Porque justamente ela fala assim que ela nunca se sentiu menor do que ninguém. Ela nunca se sentiu inferior, ela nunca, por mais que a condição da família dela era bem simples, né? Ela foi criada com muita simplicidade, os pais não tinham um poder aquisitivo muito bom, então assim, nunca faltou nada, graças a Deus, mas não tinham aquela condição que muitos ali que ela convivia na escola, por exemplo, tinham. E aí ela sofreu situações que ela só foi dar conta nessa, como que eu posso dizer, nessa terapia com o nosso Pai Celestial. Nessa terapia, porque é isso que ele faz com a gente. E aí ela também passou uma situação com a filha dela, caçula, de bullying na escola, que ela não ficou sabendo. Só ficou sabendo anos depois. A menina só falou já no início da juventude o que realmente ela tinha passado no período ali da infância pré-adolescência e que trouxe muita dificuldade. E na hora que a Magda estava passando por essa revisitação, depois, como sempre Deus faz com a gente, ele traz, né, algum conteúdo de alguém falando sobre aquele assunto que completa a mensagem daquilo que ele quer nos passar. E é muito interessante porque, assim, tudo que ele vem trabalhando ao longo da semana com a gente, individualmente, nos nossos momentos com ele, ao longo do dia, depois, no nosso momento de culto, onde a gente compartilha aquilo que a gente recebeu e depois eu abro ali a Bíblia e venho ler uma passagem da Bíblia para a gente fazer oração, sempre, gente, sempre a mensagem, porque assim, eu abro, eu peço a ele, Senhor, me dá uma palavra, né? E aí eu começo a folhear a Bíblia, aí eu folheio, passo o olho, não é aqui. Até que eu chego em algo, tem hora que é rápido, tem hora que eu demoro um pouquinho. Até que eu chego numa parte assim, eu não sei explicar, é como se meu espírito comunicasse, assim, essa parte aqui que você vai ler. Às vezes até passo o olho, já vejo mais ou menos o que tá falando, às vezes eu só leio o primeiro versículo, marco com a caneta ou deixo ali fechado com um marcador, porque eu sei que no final do culto eu vou ler aquela passagem. E aí, na hora que eu vou ler, que eu vou falar, que eu começo a ler e falo, vou ler, de tal até tal. Sabe? É uma certeza que eu sinto naquele momento que é para eu ler aquela parte, sabe? E eu sei que é o Espírito Santo me conduzindo, porque a gente pede isso. E ele conduz. E toda vez que eu leio, bate com tudo aquilo que ele veio trabalhando ao longo da semana com a gente, com a Magda. E a Magda tinha caído num vídeo durante a semana, num podcast. O nome do rapaz é Felca, ele tem um canal no YouTube, nem sei direito o que é, mas enfim, não é conteúdo cristão. Mas esse rapaz estava num podcast do Vilela, que entrevista pessoas de todo tipo, inclusive cristãs,
evangélicas, várias denominações, e a gente costuma às vezes ver alguns conteúdos, né, que vai nos trazer algum conhecimento ali. E nesse dia caiu esse vídeo que ela entendeu que Deus tinha direcionado ela para ver. E esse rapaz estava falando do quanto ele foi destruído na infância e adolescência dele por causa do bullying. Gente, aí ela mandou para mim, né? Me mandou a mensagem e o link, falou: assista esse vídeo. E aí eu assisti. Então, quando depois chegou o dia do nosso culto, eu tinha assistido já esse vídeo. E depois a mensagem, como eu falei, que eu vou ler aqui. Primeiro, eu estou fazendo toda essa introdução para vocês entenderem. Eu vou ler o texto para vocês verem como que as coisas uma completam a outra. E é impossível você assistir aquele vídeo sem chorar. Se você é uma pessoa sensível como eu, minha filha fala que eu sou muito chorona, que eu choro à toa. E tem pessoas que não é de chorar, mas o coração pelo menos vai apertar, porque é uma dor que aquele menino sentiu, uma dor que ele sentiu, sem, assim, não tem como, sabe, dimensionar de tanta coisa que ele passou. E ele falou bem assim: eu sempre fui uma pessoa boa, eu nunca dei um passo para fazer nada de mal para ninguém. E ele foi contando as experiências, coisas assim terríveis que fizeram com ele. E o pior de tudo é que quando ele sofria aquelas coisas, porque assim, gente, quem tem um coração bom e que é incapaz de fazer uma maldade com o outro, e eu não tô falando de não errar, porque como seres humanos a gente erra, às vezes a gente a gente age no calor do momento, ficou nervoso com alguma situação, a gente acaba magoando o outro com palavras. Isso pode acontecer e acaba acontecendo em algum momento, porque a gente foi levado ali pelas emoções, mas quando a gente tem um coração bom, a gente, ao perceber o erro, né, das palavras ali ásperas, a gente se desculpa, a gente, né, entende que errou, sabe? Mas eu estou falando da maldade, do agir premeditado, de você agir intencionalmente para ferir o outro, para fazer chacota, para, sabe? Então, quem tem um coração bom, quando alguém faz algo desse tipo, não consegue entender, a pessoa não consegue assimilar, a pessoa fica assim: o que tem de errado comigo? O que eu fiz? Nossa, deve ter alguma coisa muito errada comigo para eles fazerem assim. Porque não era só um que fazia, eram vários, e outros acabavam que não faziam, mas acabavam rindo, não faziam, mas acabavam que, tipo assim, ninguém tomava partido, sabe? E isso acontece com inúmeras pessoas pelo mundo afora. Inúmeras pessoas. E dependendo do temperamento da pessoa, por exemplo, por que a Magda não se dava conta de que ela estava sofrendo bullying naquele momento? Porque ela não se sentiu menor e ela, tipo, sacudia a poeira, dava a volta por cima naquele momento. Mas quem tem o temperamento, às vezes, de não conseguir se expressar, de não conseguir botar ali para fora, de se defender, acaba que a pessoa se cala, guarda aquilo para ela e vai aceitando aquele comportamento errado do outro e pior, começa a achar que o problema é com ela. Não consegue perceber que é o mal que está agindo através daquela outra pessoa, sabe? E começa a guardar e aquilo vai trazendo um prejuízo enorme para a pessoa. Quantas pessoas não decidem dar fim, né, à história ali por causa desse tipo de coisa? A gente vê notícias cada vez de pessoas mais novas, de crianças até, né, tirando ali. Acho que nem pode estar falando aqui porque tem coisas que, se falar aqui no YouTube, o vídeo às vezes é derrubado, não vai para frente, mas vocês entenderam quando eu digo dar fim à história, sabe? Então, a gente conversando, entendendo tudo aquilo que Deus estava falando, e eu não posso deixar de citar que antes disso, há mais tempo atrás, Deus veio batendo na tecla com a gente, da gente conseguir falar
aquilo que está dentro do nosso coração para outra pessoa, da gente conseguir falar das nossas dores. E ele veio com isso para a Magda primeiro, ela trouxe o assunto, ele começou também trabalhando no nosso coração e mostrando como que tudo tem consequência. As nossas atitudes têm consequências, as nossas omissões têm consequências, sabe? E aí, por quê? A pergunta, por que que temos dificuldade de falar para o outro que ele está nos machucando? Por que que a gente guarda o mal que o outro joga sobre nós? Por que que a gente guarda isso? E isso vai causando um mal tão grande, isso é motivo de adoecimento, não só no corpo quanto na alma, nas emoções, né? E traz um prejuízo enorme. E aí, ele veio batendo nessa tecla que a gente precisa falar com o outro, e esse falar é conversar de forma pacífica, não é você agredir, porque, olha, gente, o que que acontece? São dois extremos. Uma pessoa vem, te agride verbalmente, te diminui, faz algo assim que te deixa muito mal naquela hora, te fala de forma áspera, de forma inadequada, e isso é em qualquer âmbito, no trabalho, no relacionamento, do casamento, amizades, enfim, qualquer ambiente, qualquer área da vida. E aí são dois extremos. Ou você briga e devolve a afronta na mesma medida, e isso não se resolve porque mal com mal é mal. Não se resolve. A palavra de Deus fala que a palavra branda desvia o furor. Se alguém vem de forma agressiva, se você for de forma agressiva, vai ficar tudo por isso mesmo, não vai se resolver, vai criar inimizade, ou então vai ficar aquele relacionamento, aquele convívio com atrito o tempo todo, desgastante, estressante. Ou o outro fez a agressão e o daqui se calou, ficou triste na hora, falou uma coisinha só outra, mas se calou e aí fica por isso mesmo também. O daqui que fez a agressão, não é que ele não sabe que fez nada errado, mas pelo daqui não confrontá-lo, falando, poxa, você está me machucando, por que que você está falando comigo com tanta agressividade? Por que que você está fazendo dessa forma? Eu não faria dessa forma com você. E se em algum momento eu erro, eu reconheço e te peço desculpas. Por que que você está fazendo isso comigo? Mas não fala. Então, pela pessoa se calar, fica tudo por isso mesmo também. Essa pessoa vai continuar fazendo, porque ela até sabe que está sendo agressivo, mas parece que o outro não se importa, então tá tudo bem. E as coisas não se resolvem, e os adoecimentos continuam acontecendo, e as coisas continuam do jeito que estão, de mal a pior. E muitas pessoas doentes, e outras que o mal domina, que vão levando a vida assim mesmo. Porque não sei se você já percebeu que sempre são pessoas boas que acabam tendo síndrome do pânico, tendo fobia social porque sofreram tanto por causa de pessoas que elas passam agora a viver longe o máximo possível das pessoas, sabe? Ela vive uma vida aqui totalmente retirada e ela só tem contato quando é estritamente necessário. Ah, eu tenho que ir ao médico, eu tenho que ir no mercado, hoje eu vou ter que ir lá no banco porque isso aqui não vai dar para resolver de longe. E a pessoa vai vivendo a vida desse jeito. E são pessoas boas. As pessoas que agem com maldade, dificilmente você vê essas pessoas adoecendo. Pode acontecer, acaba acontecendo às vezes, lá no fim da vida, sabe? Mas geralmente são pessoas boas. Tem até um ditado que as pessoas falam bem assim, quando morre alguém que é bom, é aquela comoção, fala assim, nossa, até esqueci o ditado que eu queria citar, mas tem a ver assim, que quem é ruim não morre, morre quem é bom, né? E aí eu sempre falava assim, não, é porque quem é bom já vai direitinho para os braços de Deus. E como Deus é longânimo, Deus vai dando chance para quem está vivendo na maldade de se arrepender. Eu sempre falei desse jeito. E de certa forma acaba sendo, sabe? Mas aí, agora eu quero ler com vocês um trecho de 1 Coríntios 12 que Deus nos trouxe para nos fazer refletir ainda mais sobre esse assunto. E aí eu vou ler aqui com vocês, está em 1 Coríntios 12, do versículo 12 em diante, que está falando justamente, vou falar o título que tem, eu gosto de ler na versão Almeida Corrigida Fiel.
E aí está escrito assim, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós não são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Bom, eu li até o finalzinho aqui, para justamente fazer esse comentário, que talvez você fale assim, Jocélia, mas aqui está falando do corpo de Cristo, está falando da igreja. Sim, o apóstolo Paulo estava dando orientação justamente porque ali tinham pessoas, cada um com a sua função, e nem por isso uma era mais importante que o outro, né? Nem todos eram doutores, nem todos eram operadores de milagres, como ele está falando aqui. Justamente enfatizando a importância de cada um segundo o dom que recebeu. E quando ele vem falando sobre o corpo que Deus fez, falando que aqueles menos decorosos que a gente tem no nosso corpo, e a gente sabe a importância que se parar, a gente até morre. Se parar, o negócio fica ruim, dá hospital. Então, dessa mesma forma, não tem esse negócio, porque você está numa posição elevada, você é mais importante, o outro lá, né, simplesinho, não tem importância. Tem a mesma importância, porque para que tudo funcione corretamente, é preciso de cada um com o seu dom. Tá, Jocélia, mas você estava citando coisas do dia a dia que foge essa questão da igreja. Sim, porque assim como no corpo de Cristo, porque a igreja não é, gente, aquela construção lá de tijolos, né? A igreja somos nós, é cada um. Quando eu estava falando das cartas de Apocalipse, eu citei que ali era uma carta para cada um de nós, né? As pessoas e o conjunto das pessoas forma esse corpo de Cristo. Então, cada um de nós somos essa pequena igrejinha, né? Que juntos vamos formar aí o corpo de Cristo. Mas quando Deus trouxe esse trecho para nós, ele estava justamente nos trazendo a consciência de que quando ele criou o mundo, ele criou tudo para vivermos em harmonia. E embora as pessoas não professam a mesma fé do que você, elas foram criadas pelo mesmo Pai. Elas foram criadas do mesmo jeito que nós fomos e merecem ser amadas e respeitadas. Então, quando a gente leu isso aqui, a gente entendeu, falou assim, puxa, para que uma sociedade funcione adequadamente, Deus deu dons diferentes para cada um. Tem aquela pessoa mais simples,
que não tem, às vezes, ambição nenhuma de crescer na vida e ela se contenta com aquele pouco que ela tem e vive de uma forma tranquila daquele jeito. E aquela pessoa vai desempenhar um papel que é importantíssimo para que tudo funcione. Basta vocês pensarem, a coleta de lixo, por exemplo, que é feita nas cidades. Olha a importância que tem. E se não tivessem pessoas dispostas a fazer esse serviço? Como seria? Não daria, gente. Se tiver uma greve, igual já teve, né? Tem muito tempo que não acontece isso aqui onde eu moro, mas já teve há anos atrás, que não chegou, acho que nem a uma semana. O negócio virou um caos. Traz doenças, traz. Nossa, é muita coisa. A consequência é enorme. Se faltar algo desse jeito, é um serviço essencial, como todos os outros. E se não tivesse ninguém disposto a fazer? Mas tem. Tem pessoas que trabalham dessa forma e gostam. Na minha cidade aqui tem um rapaz, que ele tá até na internet, eu não lembro o nome, ele é um coletor de lixo e ele faz aquilo com o maior prazer. E a esposa dele é da polícia militar. E muitas pessoas, e ele é um rapaz bonito, as pessoas colocam às vezes na mensagem, nossa, você poderia ser até modelo, você poderia ser isso, você poderia ser aquilo. E ele continua trabalhando fazendo isso. Ele fala assim, gente, eu gosto tanto, é claro, eu posso fazer outras coisas para tentar ganhar mais, fazer, né, crescer na vida, vamos dizer assim, mas ele falou assim, mas eu desempenho esse meu papel aqui com tanta alegria, que eu não tenho vontade. O dia que me der vontade, eu vou fazer outra coisa. Mas, por enquanto, eu vou continuar fazendo esse meu serviço, porque eu acho ele tão importante. Gente, e quando eu vi esse vídeo, eu achei, assim, de uma nobreza, sabe? Porque, assim, é disso que a gente precisa. Cada um descobrir ali o que você tem de dom, o que te deixa feliz de fazer, e não importa o que seja. E as coisas fluem dessa forma. Então, o texto aqui do apóstolo Paulo vem justamente falando como que seria. Se o olho falar bem assim, porque eu não sou mão, eu não faço parte do corpo. Claro que faz. No corpo não tem só mão. E aí, ainda fala assim, se a orelha disser... Cadê? Me perdi aqui no texto. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou parte do corpo. O pé disser, porque não sou mão, não sou parte do corpo. É assim, é parte do corpo. Precisa de cada pedacinho, precisa de cada pessoa com seu jeitinho de ser. Um com temperamento mais forte, outro com temperamento mais suave. Um com dom para construir, para criar. O outro com dom para executar. Cada um tem sua importância de igual valor. E por que você vai menosprezar quem está fazendo algo que você julga ser menos importante do que você está fazendo? Por que você julga isso? Não é mais importante. Então, esse trecho veio justamente trazer a consciência não só das atrocidades que acontecem pelo mundo afora, de pessoas destruindo o emocional de outras, como também dessa importância. O que Deus quer nos ensinar? Não só da gente aprender a olhar para o outro com valor, sabe? Não só dentro da comunidade em que a gente está inserida. Como eu falei, aqui está falando do corpo de Cristo, né? Ali a igreja, ou quem não participa ali talvez de um grupo, de uma célula, alguma coisa. Não. Aqui ele trouxe a consciência de um todo. Porque vivemos em sociedade, devemos amar uns aos outros, independente da fé que ele professa. E, principalmente, da gente conseguir se expressar e falar com o outro. Olha, você está me machucando. Ensina seus filhos a falar. Às vezes, seu filho tem um temperamento mais quietinho e você percebe que ele não fala, sabe, com o outro quando está machucando ele. Desde a infância isso começa. Ensina seu filho a falar, a conversar, a se expressar do jeitinho dele, mas ensina. Quantos de nós crescemos sem aprender a fazer isso, mas nunca é tarde. A gente pode virar para o outro e falar assim, ei, a forma como você está falando está me machucando. Da gente falar, ei, desse jeito está errado. De não aceitar, porque isso adoece a alma, né? E aí, desculpa, me emocionei. Eu me emocionei porque
eu tenho uma irmã que passou por momentos difíceis na vida, de depressões sérias, que ela quase chegou ao ponto de fazer algo pior, e ela nunca disse o porquê que ela se sentia daquele jeito. Tá aí uma conversa que eu preciso ter com ela para entender. Mas fato é que se a gente não começar a ensinar as pessoas que estão ao nosso redor e a gente começar a aprender a conversar com o outro, né, do jeito certo, a falar quando o outro foi inadequado, a ensinar nossas crianças a se defender, e não é se defender igual muitos pais falam assim, toma um tapa da outra, se chegar em casa falando que apanhou, vai apanhar em casa. Já ouvi várias pessoas falando desse jeito, não é assim. Não é assim que eu ensino minhas filhas, não é assim que eu ensino minha pequena, que a outra já está criada, já cuida da própria vida. Mas eu ensino a minha pequena a se expressar, não só não deixando o outro, né, aprontar com ela, mas como ela chegar e confiar em mim, de me falar o que aconteceu, porque aí a gente, da melhor forma, vai conversar e resolver. E quando acontece alguma coisa na escola, ela chega, eu já noto que ela não está bem, mas eu espero o momento dela, porque a gente também tem que saber esperar o momento. E aí, daqui a pouquinho, ela chega e ela fala, mamãe, aconteceu uma coisa, o que aconteceu? E aí, quando ela vem me contar, eu não acho também que minha filha é uma vítima, não. Eu pergunto, mas o que levou o outro a fazer? O que aconteceu? O que você disse? Porque, às vezes, pode ser o nosso próprio filho que está com a ideia equivocada e está fazendo coisas que vai provocar uma reação no outro que também não tem preparo nenhum. Não é assim? Então, gente, esse texto vem justamente nos mostrar a importância que cada um de nós temos na sociedade, do menor ao maior. E quando eu digo do menor ao maior, não é de grau de importância. Estou falando da questão ali mesmo de, às vezes, uma tarefa ser considerada ali menor no sentido de que precisa mais, às vezes, da tarefa braçal e do outro ali de alta intelectualidade para realizar, nesse sentido. Mas todos somos importantes, temos o mesmo valor para Deus e devemos ter uns para com os outros. E aí, quando você pensa que tudo isso que eu falei, de uns não conseguir falar e ir adoecendo, e ter síndrome do pânico, ter fobia social, e outros, para o outro lado, também reage de forma agressiva e fica aquele caos todo. É uma excelente estratégia do mal, para tirar as pessoas boas de circulação, para que ele ganhe campo cada vez mais. E se quem é bom, às vezes, ele não consegue trazer do lado dele, pelo menos ele vai fazer que aquela pessoa tenha uma vida miserável também. Porque o mal é mal, gente. O nome já diz mal, é mal. Então, que esse vídeo venha trazer a consciência para cada um de nós, e eu espero de coração que você envie esse vídeo para o maior número possível de pessoas, para que esse assunto, porque aqui é mais do que eu estar falando da palavra de Deus, eu estou falando de algo que todos precisam. Estou falando de algo aqui que nós tivemos de ensinamento, que eu estou levando para frente, para que, quem sabe, que se a gente aprender a dizer sobre as coisas que nos machucam uns com os outros, as coisas possam ser melhores, não é mesmo? Então, é sobre isso. Agradeço por estarem aqui até agora me ouvindo e vejo vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá.